Será que você já quebrou o tabu de falar sobre dinheiro na sessão de terapia? Será que você já questionou se aquele dinheiro que você lida, a sua relação com o seu dinheiro é realmente só concreta, material, objetiva e racional? Ou será que você já pode entender que a sua vida emocional tem um impacto grande na sua vida financeira? Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro do Divã. Aqui a gente conversa sobre como o seu dinheiro e os espaços e ambientes em que ele faz uma costura interferem no seu mundo interior e nas suas relações e como as suas relações e o mundo interior também interferem na vida financeira. A sessão de hoje tem um tema delicado. Como eu posso dizer não para os pedidos familiares, os pedidos de pessoas da minha família sobre dinheiro? Esse é um tema que, quando chega dentro de uma sessão, ele é muito delicado porque ele traz muitos tabus, muitas regras do que deveria ser feito para dizer sim para um familiar. A verdade é que, dentro desse tabu sobre dizer não para familiares, é praticamente negado para qualquer pessoa da família dizer: não, eu não posso te dar esse dinheiro. Não, eu não posso te emprestar o meu nome para você comprar aquele item para você. Não, eu não posso fazer isso. Existe um tabu enorme e não se fala sobre isso. E aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre o que acontece dentro de você, por que é difícil para você dizer não, como é que a gente pode lidar um pouquinho e refletir um pouco sobre isso, para que você possa encontrar caminhos diferentes para sair daí. Eu quero começar esses processos explicando para você algo que acontece com você e com todos os seres humanos no momento do nascimento até a vida adulta, mais ou menos entre 23 e 25 anos. Existe um processo psíquico que acontece com todos nós depois que nós nascemos. E esse processo acontece e ele vai reduzindo a sua influência até finalizar, teoricamente, por completo, quando nós entramos na vida adulta. O Jung chamou esse processo de participação mística. Não tem nada a ver com cristal, com espiritualidade, com você botar a mão em cima. É um processo puramente psicológico, necessário, dado pela natureza para nós, para que nós tenhamos conexão e vínculo com adultos e o adultos com a criança, para que nós possamos chegar na vida adulta sendo cuidados e a vida possa realmente prosperar e a gente consiga continuar a nossa espécie. Esse processo de participação mística, ele diz que pais e filhos, eles têm uma psique, uma mente misturada. A criança, ela nasce com uma parte do seu aparato fisiológico pronto, que vai amadurecendo ao longo da vida até a última bainha de mielina ser finalizada com os 22 aos 25 anos, dentro do processo neurológico. Até lá, nós temos esse processo de participação mística acontecendo. Ele é muito mais forte na primeira infância, do nascimento até os 6, 7 anos de idade. Depois ele vai perdendo a sua força ao longo do tempo. Do momento do nosso nascimento até os nossos 6, 7 anos, nós temos uma mistura muito maior entre nós e os nossos pais, psicologicamente falando. Nós não temos uma diferenciação alta em conteúdos que são nossos e conteúdos que são deles. Pela visão da criança, tudo aquilo que acontece com os pais diz respeito a ela e acontece com ela e é responsabilidade dela. Ela vê assim porque ela precisa entender como se inserir na vida daqueles dois adultos e aprender com eles como usar aquele aparato fisiológico, psicológico que veio com ela. Ela precisa, junto daqueles adultos, regular a si mesmas. E o adulto, quando vê a criança, ele vê a criança e o seu filho como uma extensão de si mesmos, quase como uma propriedade. Meu filho faz isso, meu filho andou com 1 ano, meu filho largou a chupeta com 2 anos, desfraldou com tanto tempo. Olha que orgulho de papai e mamãe.
Não é a criança e os seus feitos que realmente são celebrados. São celebrados, na verdade, os feitos dos pais ensinando os seus filhos sobre como lidar com a vida. Isso é necessário, isso não é algo errado, isso precisa acontecer. Inclusive, se a natureza não nos capacitasse para fazer isso, eu acredito que a quantidade de abandonos seria muito maior do que o que é hoje. E olha que hoje a quantidade de abandonos que nós vemos de crianças por pais é muito grande. E se não existisse esse mecanismo, talvez não existisse nem um ser humano. Nós nascemos muito frágeis e precisamos de um adulto por muito tempo dentro da nossa existência para poder lidar com as nossas questões, para nos ensinar a lidar com tudo isso que a gente recebe da natureza. Portanto, essa mistura, essa falta de uma pele psíquica entre o que é só meu e o que é só daqueles adultos que estão cuidando de mim, o que é só meu enquanto adulto e o que é da criança, não acontece e ele não precisa acontecer ali na primeira infância. Mas quando a gente entra na vida adulta, essa pele precisa ser formada. Nós precisamos deixar emocionalmente a infância, criando essa pele e nos dando autonomia para tomarmos as nossas decisões e enfrentarmos as consequências das nossas decisões. Mas aí você vai poder dizer assim, tá, Sara, o que isso tem a ver com eu aprender a dizer não para os meus familiares? Se você chega na vida adulta e essa pele não está muito bem formada, se você não entende que quando você chega na vida adulta, a sua vida financeira é sua e a vida financeira dos seus pais e de familiares também pertence a eles, como adultos funcionais e saudáveis, capazes de lidar com a sua vida financeira, é muito mais difícil de dizer não para um familiar. Um pai tem poder sobre o filho e o filho tem obediência sobre o pai. Essa falta dessa pele mantém esse mecanismo acontecendo até você começar a refletir, integrar e entender como dizer não para familiares. Pais não têm mais poder de executar leis, de dar regras para os filhos quando eles viram pessoas adultas, e os filhos não têm mais a responsabilidade de obedecer de forma cega um pai ou uma mãe que dizem é assim que tem que fazer, é assim que você tem que resolver. Mas como essa pele dificilmente consegue ser formada, hoje em dia é mais fácil de nós entendermos isso, mas para muitas gerações isso foi uma dificuldade muito grande e a família sempre foi vista como aquele conjunto de pessoas em que é proibido para você dizer não, é proibido para você ter autonomia, é proibido para você olhar e dizer isso eu não faço. Porque temos a obrigatoriedade de obedecer a qualquer membro da família superior a nós, ou qualquer membro da família que está abaixo de nós, novas gerações, têm a responsabilidade de seguir as minhas regras e as minhas ordens, porque essa pele não está formada por completo, é aqui que está o problema, que dificulta qualquer pessoa de dizer não para pedidos financeiros da família. E essa dificuldade de dizer não, essa pele mal formada, ela traz algumas consequências para a vida financeira de um adulto. Seja ele um adulto que seja o pai ou a mãe, seja ele um adulto que está começando a sua vida financeira agora. Talvez você conheça pessoas que, por exemplo, são pais de pessoas que são jovens, de 30, 35, até 40 anos, e esses pais olham para os filhos e dizem, eu não posso nem sair daqui, eu não posso ir viver minha vida porque o meu filho precisa de mim. O meu filho precisa que eu diga para ele como resolver, o meu filho precisa que eu fique aqui 24 horas por dia, porque se ele precisar financeiramente de mim, eu estou aqui presente.
E esse pai e essa mãe vão ter dificuldade de dizer não para esse filho quando ele precisa de ajuda, mesmo que aquele filho seja capaz, seja um homem adulto, uma mulher adulta, capaz de lidar com a sua própria vida financeira e viver de acordo com as suas próprias condições. Ou você vê filhos, por exemplo, de 18, 20, 25, 30 anos, que começam a vida adulta com uma dívida alta porque tem muita dificuldade de dizer não para pai e mãe, seja porque eles me deram tudo e agora eu devo muito a eles, então eu vou começar a minha vida criando um empréstimo, abrindo uma linha de crédito, abrindo o cartão de crédito com o meu CPF para o meu pai gastar, para minha mãe gastar. Ambas as atitudes, elas não são necessariamente ruins ou boas, mas elas podem trazer muita dificuldade para essas pessoas que ocupam essas posições, porque elas podem paralisar a vida, porque elas podem trazer uma decisão nociva para a própria pessoa em detrimento, em função de uma outra que é adulta, capaz de lidar com a sua própria vida financeira. Quando nós, por exemplo, qualquer pessoa, seja você um adulto, seja você um filho, seja você um pai, ou um tio, ou um avô, não importa o seu, abre aspas, nível hierárquico dentro dessa família, se você é o grande patriarca, ou se você é o filho que deu certo financeiramente na vida e acha que tem que levar toda a família junto consigo dentro desse sucesso, dizer não para a família, dizer não para pedidos financeiros de um familiar é algo que é desafiador porque desafia regras internas e, mais ainda, desafia algumas sensações e algumas reações emocionais que vêm junto. Uma delas é, por exemplo, o medo e a dificuldade de entender a perda e o corte de uma relação. Se eu disser não para esse pedido, essa pessoa vai parar de falar comigo. Se eu disser não para esse pedido, essa pessoa não vai gostar de mim. Se eu disser não, essa pessoa vai me dar as costas e quando eu precisar, ela não vai mais me ajudar. Quando você tem uma relação com um familiar e que você sente que dizer sim a pedidos financeiros faz uma troca de uma relação. Se você diz sim, essa pessoa permanece. Se você diz não, essa pessoa vai embora. Normalmente, quando isso acontece dentro de consulta, eu gosto de ajudar as pessoas a refletir um pouco sobre isso. Principalmente quando são homens e mulheres adultas, plenamente capazes de viver a sua vida de forma emocionalmente autônoma. Eu pergunto, se você disser não, o que acontece? O que de pior pode acontecer? Essa pessoa pode parar de falar comigo, ela vai parar de falar comigo, ela não vai mais atender as minhas ligações, eu não vou mais poder ir nos almoços de família, ok? O que de pior pode acontecer se essa pessoa retirar o amor dela por você, porque você disse não. Nossa, eu vou me sentir sozinho, eu vou me sentir mal, eu vou me sentir desconectado, eu vou sentir que eu perdi o meu pertencimento. E eu começo a fazer algumas perguntas para essa pessoa, para ela entender que quem está respondendo isso é aquela criança que não fez esse processo de separação e de aquisição de autonomia. Como pessoas adultas, nós não temos emocionalmente a necessidade, como uma criança, de ter contato com alguns familiares. Não é imprescindível, não é vital. Mas a gente encara como se fosse. Se essa pessoa está me pedindo dinheiro, se eu disser não, ela vai embora, eu sinto que eu vou entrar em modo de sobrevivência. É vital que essa pessoa continue aqui. E eu começo a fazer essa reflexão com a pessoa para ela entender que não é vital e que essa pessoa que está pedindo, ela tem o direito de se afastar caso ela se sinta machucada com o seu pedido. E ainda assim, vocês continuam sendo parentes, continuam sendo familiares, e que em algum momento, às vezes, essa relação se restaura. E é importante você entender que se uma das causas que impactam você de dizer não para um familiar, seja um familiar, alguém acima de você, como um pai, um avô,
ou alguém abaixo de você, como um sobrinho, um filho ou um irmão aqui do lado, é importante você entender que quando um processo de autonomia, essa pele psíquica, ela é feita, não é mais vital aquela relação. Talvez você entenda isso como algo muito bruto. Talvez seja, mas é um tabu enorme que nós temos, que toda relação familiar é vital para nós, e ela não é. A partir do momento em que nós somos pessoas adultas, podemos encontrar outras relações significativas e começar a desfazer alguns nós que nos prendem a alguns modelos de relacionamento que não nos satisfazem para poder realmente criar novas raízes, ter novas relações que realmente sejam significativas na nossa vida. Um familiar e uma relação com o familiar, ela, depois que você vira um adulto, ela não é mais vital. Quando você é criança, sim, essa relação é vital. É por isso que quando o seu pai pede para você fazer alguma coisa e você não faz e ele diz, tô chateado com você, você sente aquilo como se fosse um ataque à sua vida, como se você fosse perder um pouco de ar. Medo e perda de uma conexão importante trazem muita culpa e muita vergonha. Meu Deus, como que eu vou dizer não para essa pessoa? Ela me ajudou tanto, era meu avô, era meu tio, era meu padrinho, minha madrinha. Nossa, eu tô onde eu tô porque essa pessoa fez isso e ela tá me pedindo dinheiro, eu não consigo. Porque se eu fizer isso, eu vou desequilibrar as minhas finanças por muito tempo. Não é que essa pessoa está me pedindo R$100, R$200. Ela está me pedindo para eu ir fazer um empréstimo, para eu comprar um carro no meu nome para ela usar, porque ela está com o nome sujo no mercado. Então, esse tipo de, por exemplo, sensação de vergonha, de culpa, de dizer, também é muito comum quando é um familiar que se apresenta na hora de fazer um pedido financeiro. Imagina que você é um pai, que você é uma mãe, e aí o seu filho chega para você e diz, vou comprar um carro, mas se eu não pagar, você paga para mim? Vou comprar uma casa, mas eu posso colocar você como fiador? Eu vou alugar alguma coisa, posso colocar você como meu fiador? Se você pode e se você tem condições, tá tudo bem. Se isso não é algo que te paralisa, isso não é algo que atrapalha as suas finanças, a sua saúde financeira, tá tudo certo. Mas quando isso é uma decisão que vai impactar as suas finanças, dizer não é muito mais difícil. Afinal de contas, como eu vou dizer não para o meu filho? Ele precisa, ele é minha responsabilidade. Não importa quantos anos ele tenha, ele vai ser sempre o bebê do papai e da mamãe. E essa pele psíquica também precisa ser feita de pais para filhos. Os filhos precisam deixar de ser responsabilidade, propriedade, uma extensão dos pais. E entender que filhos, como não são extensão dos pais, eles podem viver na vida adulta as consequências das suas próprias decisões financeiras. E que está tudo bem, eles sabem como resolver. Eles sabem, eles foram ensinados, e se eles não foram ensinados, eles vão aprender com os seus próprios erros. Essa vergonha e culpa muitas vezes paralisa a pessoa que precisa dizer não aos pedidos financeiros de um familiar. E ela é usada muitas vezes como artifício de negociação e convencimento. Eu te dei tudo na minha vida. Eu cuidei de você, eu troquei suas fraldas e você não pode fazer isso para mim agora. Eu preciso desse empréstimo, eu preciso desse cartão no seu CPF. Eu te pago, pode deixar que eu te pago. Ou o oposto, você é meu pai, você é minha mãe, como assim? Você vai pegar a herança do dinheiro que você ganhou a vida inteira e você vai vender tudo e vai viajar. E como fica a minha vida? E como fica o meu futuro, o meu patrimônio? É curioso pensar assim, e eu acompanho alguns advogados, né, no Instagram, e quando às vezes eles abrem caixinhas, aparece bastante esse tipo de dúvida. Como eu faço para proteger a minha herança dos meus pais que querem vender tudo e sair viajando o mundo? E não pode.
Existe essa pele psíquica justamente porque na hora que uma pessoa se torna adulta, ela não é mais responsabilidade de um pai e de uma mãe, e ela não é mais obediente a esse pai e a essa mãe. Eu vou repetir. Quando uma pessoa se torna adulta, ela não é mais responsabilidade de pai e mãe, e ela não é mais obediente às regras e leis que pai e mãe impõem. E essa é uma fase importante do desenvolvimento psíquico que nós temos, que é pulada e que dificulta uma pessoa de dizer: isso eu não faço. Existe uma sensação de uma responsabilização excessiva e de uma obediência cega, porque é um familiar meu que está me pedindo. E por essa obediência cega e por essa responsabilização cega dos adultos, pais, tios, avós, que precisam ter sobre mim, isso impede as pessoas de cuidarem das suas próprias vidas financeiras e dizerem: isso eu não posso fazer, isso é demais, isso vai além daquilo que eu dou conta, isso vai abalar a minha vida adulta, eu não posso fazer. Essa sensação de obediência além da conta e responsabilização além da conta, que são dois extremos que vêm a partir dessa dificuldade de se diferenciar da família, também é algo que eu percebo bastante nas pessoas que eu atendo e com quem eu convivo, que olham e dizem: eu não posso dizer não para essa pessoa. Ela me ajudou tanto. Eu não posso dizer não para essa pessoa. Ela é minha responsabilidade. Eu não posso dizer não para essa pessoa. Ela é da família. Família não é obrigatoriedade. Família não é obediência. As duas coisas precisam ser vistas como algo que precisa trazer para dentro de você e refletir dentro de você. Para que eu ainda preciso obedecer? Para que eu ainda estou criando obrigações aqui? Se eu sou pai e essa pessoa tem 30, 40 anos, por que eu ainda quero que essa pessoa viva sobre as minhas regras e seja obrigada a seguir aquilo que eu digo para ela seguir? Ou eu sinto que eu não posso viver a minha vida porque essa pessoa pode precisar de mim a qualquer momento e eu sou responsável por ela enquanto eu for viva. E o oposto. Se eu sou filho e eu olho para esses pais, ou para esses avós, ou para esses tios, ou para qualquer outra pessoa da família acima e digo: eu obedeço. É familiar, eu preciso ir lá e fazer. Eu não posso dizer não. É muito complicado e você vai precisar se refletir dentro e integrar bastante essas emoções, porque quebrar esse ciclo, criar autonomia, significa quebrar esse ciclo de obrigação e obediência, de responsabilização e obediência. Ele não precisa mais acontecer numa vida adulta, mas claro que isso vai ter uma consequência para todas as partes envolvidas, para qualquer membro da família. A gente entende que se você não tem mais obrigação, você não tem mais a obediência, você também não tem mais, você não é mais responsabilidade daquela pessoa. E se você não tem mais a obediência e não é mais a responsabilidade dessa pessoa, a sua vida financeira é sua responsabilidade e você precisa cuidar dela. Inclusive, não só para dizer não para familiar, como também para se responsabilizar pela nossa vida financeira, para olhar e como lidar com ela e lidar com as consequências dessa vida financeira, essa quebra, essa reflexão de olhar e dizer: eles não são mais responsáveis por mim e eu não devo mais obediência a isso, a essas regras que não são coerentes com a minha vida, que não funcionam para a minha vida. Talvez eu precise começar agora a olhar para a minha vida financeira e dizer: sou eu por mim mesma. E isso, apesar de ser doloroso, fortalece ao mesmo tempo. Também existe, algumas questões na hora de dizer não para familiar que pede dinheiro, que é muito comum vir situações de abuso e violência
fantasiada de amor, disfarçada de amor. Nossa, eu sou seu parente, você deveria fazer isso por mim. Você foi viver sua vida, seu dinheiro, deixou todo mundo aqui. E começa um nível de cobrança que volta de novo para aquela culpa, para aquela vergonha, para aquela dificuldade de dizer para si mesma: será que eu tenho o direito de viver financeiramente de forma autônoma enquanto tem uma pessoa na minha família que não consegue fazer isso? Muitas vezes eu não tenho relação com isso. Antes de eu nascer, essa pessoa já lidava com dinheiro assim. Mas eu olho para isso e aí eu inverto o papel. Em vez de obedecer aquele parente, um pai, um avô, um tio, enfim, eu inverto papéis e aí eu me sinto responsável por essa pessoa. E aí eu quero pegar essa pessoa que é um adulto, capaz de cuidar de si mesmo, plenamente capaz de organizar a sua vida financeira e viver de acordo com as suas possibilidades financeiras, de acordo com os seus rendimentos, de acordo com aquilo que ele dá conta na vida, eu olho para ele e digo: não, eu agora serei responsável por você. Entender essas partes, essas emoções que vêm, a culpa, a vergonha, a obediência, a sensação de que você inverte papéis e começa a ser responsável por uma pessoa que não é sua responsabilidade, que já vive financeiramente desregulado desde antes de você nascer e que não foi você que causou aquela desregulação financeira naquela pessoa, portanto não é você quem pode resolver. Isso é parte do processo reflexivo dentro de você. E aqui fica para você as últimas reflexões dessa sessão. O que será que aconteceria dentro de você se você dissesse assim: isso eu não posso fazer financeiramente? O que será que aconteceria com você se você olhasse para esse familiar, seja pai, seja filho, seja um primo, um irmão, um tio, independente de quem seja, e você dissesse: eu não tenho condições. Se eu fizer isso, eu vou me prejudicar. É difícil para você dar conta de ser essa pessoa tida como ruim, tida como má, mesmo que isso seja benéfico para a sua vida, porque as coisas têm um duplo caminho. Às vezes eu sou bom para familiar, ruim para a minha vida financeira. Eu prefiro que a minha vida financeira vire um caos para que eu continue naquela função de obediência dentro de um sistema, ou eu posso inverter. Eu posso ser mal para essa pessoa para realmente lidar com a minha vida financeira de uma forma mais saudável. E entenda que todas essas reflexões são reflexões, não é um ponto final nessa história. Porque eu sei que tem pessoas que, mesmo tendo uma vida financeira muito boa, poderiam e podem e querem e talvez devam ajudar alguns familiares que não têm tantas condições, pagando plano de saúde, dando um apartamento simples. Aqui a regra é: se eu fizer isso, essa pessoa vai ficar bem, eu vou estar infantilizando essa pessoa, eu vou estar colocando essa pessoa no lugar de ela não pode dar conta da vida dela, portanto eu vou trazer para cá e eu vou dar conta da vida dela. Essa pessoa e esse movimento que eu quero fazer vai prejudicar a minha vida financeira? Como é que eu posso aprender a passar pelo processo de dizer não, a bancar as emoções que vêm, a desobedecer, entre aspas, esse esquema familiar, os meus tabus familiares, para eu poder realmente proteger a minha vida financeira e ter uma vida financeira que me dê segurança de uma forma mais longeva. Se esse episódio te ajudou de alguma forma de refletir de um jeito diferente, te deu alguma coisa bacana e que você pode compartilhar com outros amigos, por favor, compartilhe. Aqui no Spotify também você pode ajudar o meu trabalho a crescer dando 5 estrelinhas para esse episódio ou para o podcast. Te vejo na próxima sessão. Tchau, tchau.